Apóstolo Paulo, em Filipenses, escreve um texto dizendo assim: prossigo para o meu alvo, a soberana vocação de Deus. Esquecendo das coisas que para trás ficaram. Eu gosto muito desse texto. Aliás, nós gostamos muito de muitos textos bíblicos, né? Eu gosto muito desse texto e esse texto ele vai nos trazer algo importante para as nossas vidas. A primeira coisa que esse texto vai nos ensinar, e nós precisamos observar, é que o apóstolo Paulo vai falar de uma vocação. O que é vocação? Vocação é algo que eu fui vocacionado, é algo que eu fui designado a fazer. Então, na minha vida, existe vocação, existe algo que eu fui vocacionado a fazer. Algo que dá sentido para a minha vida, né? Nós vemos um período de tempo onde as pessoas elas procuram sentido para a vida. Qual o sentido da nossa existência? Qual o sentido do nosso viver? Qual o sentido da nossa existência? Porque se nós, irmãos, vivermos apenas para dormir, comer e nos reproduzir, nós não somos diferente de outro animal, né? Nós somos um animal, mas somos um animal racional. E nós observamos que as pessoas elas vivem muitas vezes nas mesmas funções que outro ser vivente, né? Então nós dormimos, nós comemos, nós descansamos, nós nos reproduzimos e nós trabalhamos para manter estas necessidades fisiológicas de comer, dormir, descansar. Porém, você já parou para meditar que se a nossa vida está centralizada apenas nas nossas necessidades fisiológicas, nós não somos diferente de uma formiga, nós não somos diferente de um pássaro, nós não somos diferente de um outro animal. Só que Deus nos deu a inteligência, Deus nos fez racionais para um propósito diferente. E esse propósito, ele está acima das necessidades fisiológicas. Esse propósito, ele está acima da alimentação, está acima da reprodução, está acima do dormir, está acima de ter um lugar para dormir, porque nós trabalhamos para ter um lugar para dormir, um lugar para comer, um lugar para descansar. E esse não é o sentido da vida. E muitas vezes nós questionamos qual é o sentido da existência, qual é o sentido da vida. E o apóstolo Paulo vai falar sobre vocação. Algo que eu fui designado, algo que eu fui vocacionado a fazer. E isso é muito importante para nós, porque a nossa vocação que dá sentido para as nossas vidas. É o nosso objetivo de vida, o nosso desígnio que faz a nossa vida ter sentido, né? Porque se nós formos olhar e observarmos, não há sentido eu comer, beber e dormir e reproduzir-me entre o primeiro respiro e o último respiro na vida se não tiver outra coisa para fazer. E apóstolo Paulo vai falar, eu prossigo para o meu alvo. O meu alvo é aquilo que eu fui vocacionado por Deus. E eu entendo que existe uma coisa importante na minha vida, existe uma coisa importante em mim. Eu compreender para que fui vocacionado, qual é a minha vocação. A partir do momento em que eu descubro a minha vocação, a minha vida começa a ter sentido e as coisas que eu faço verdadeiramente, elas começam a ter sentido. Entender qual é o meu chamado, entender qual é a minha vocação,
entender qual é o meu desígnio, entender qual é a minha missão nessa vida. É acima de eu me preocupar apenas com as minhas necessidades fisiológicas, é o sentido da minha vida. E apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa vocação. Qual é a minha vocação? Qual é a sua vocação? O que é que dá sentido na sua vida? O que dá sentido na minha vida não pode ser os itens e as funções fisiológicas, não podem ser o churrasco, não podem ser o carro, não pode ser o cônjuge, não pode ser os filhos, porque isso é algo natural, é algo que qualquer ser vivo está vivendo. Se eu olhar para um pássaro, o pássaro ele tem o seu ninho, né? Jesus vai dizer que as raposas tinham seus covis e os pássaros tinham o seu ninho. Né? Os pássaros têm casa, os pássaros se reproduzem, os pássaros comem, os pássaros dormem, os pássaros eles descansam, os pássaros eles se divertem, os pássaros brigam, os pássaros disputam. Então isso nós muitas vezes entendemos como prioridade nas nossas vidas. E é isso que todo ser vivente faz. E Deus ele nos deu inteligência, Deus ele nos deu racionalidade, porque nós temos algo maior para viver, nós temos algo maior para gerar na nossa geração. Nós temos algo maior que dá o sentido para as nossas vidas. Nós sermos um ser dotado de inteligência, nós sermos um ser que temos consciência das nossas ações, nós sermos um ser que temos livre arbítrio, isso nos mostra que existe algo maior em nós, um propósito maior em nossas vidas do que o propósito de simplesmente lutar pela existência. E é nesta manhã que nós estamos falando baseado nesta palavra do apóstolo Paulo, quer dizer, prossigo para o meu alvo, a soberana vocação de Deus, ou seja, uma vocação que foi designada por Deus, é que eu quero te perguntar. Você já entendeu no percurso da sua vida para que você foi vocacionado? Qual é a vocação que foi designada por Deus sobre a sua vida? E existe um divisor de águas. Esse divisor de águas é antes de descobrir a minha vocação e depois de descobrir a minha vocação. Apóstolo Paulo vai dizer sobre as coisas que para trás ficaram. Mas esse para trás existe um marco que divide o antes e o atrás. Esse marco que divide é a vocação. No dia em que Paulo foi chamado como apóstolo, e ele vai escrever isso em algumas das suas epístolas, dizendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, é onde ele compreende a vocação dele. Então ele compreende o antes de apóstolo e o depois de apóstolo. Então quando Paulo ele vai dizer, eu fui vocacionado para ser apóstolo de Jesus Cristo, para ser pregador do Evangelho, para ser mensageiro de Cristo, para ser embaixador de Cristo, para ser representante do reino dos céus. Existe um antes e o depois. Ele vai falar as coisas que para trás ficaram, as coisas que para trás da descoberta da minha vocação. Então agora ele prossegue para o alvo, para a vocação de Deus, ele prossegue para o ministério, ele prossegue para o apostolado, porque esta era a vocação. E isto é que dava sentido na vida dele, ao ponto dele dizer, o morrer para mim é lucro. Por que lucro? Porque ele entendia que fazia parte da vocação, que era aquilo que dava sentido para ele. Então o apóstolo Paulo vai dizer algo que está acima do nosso entendimento, é a descoberta da nossa vocação, é a descoberta do sentido da nossa vida, é a descoberta do nosso desígnio principal. Nós não fomos designados por Deus para comer, para vestir, para beber, para reproduzir, para locomover-se. Não é esse o desígnio de Deus, esse é um desígnio de um ser vivo qualquer. Deus tem algo maior nas nossas vidas e está relacionado à nossa vocação para aquilo que eu fui vocacionado. E você já parou para perguntar, para que você nasceu? Qual foi o sentido de você nascer? Por que você nasceu nessa geração?
O que você tem de especial que Deus colocou na sua vida, que vai servir para mudar conceitos nessa geração? Deus quer mudar as nossas vidas e Deus quer marcar esta geração com as nossas vidas. Mas a primeira coisa que precisamos descobrir, qual é a vocação de Deus na minha vida, para que a minha vida comece a ter sentido. Quantas pessoas estão dizendo, Deus, a minha vida não tem sentido. Realmente, a nossa vida não vai ter sentido enquanto nós não descobrirmos a vocação que Deus tem sobre nossas vidas. Então, se neste momento você pode orar e pode talvez até iniciar um propósito com Deus, faça um propósito, falando, Deus, para que fui vocacionado? Para que fui chamado? Né? A vocação de Deus na sua vida vai ser um divisor de águas e você vai se lembrar do antes da vocação e depois da vocação, porque depois da vocação tudo vai ter sentido. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e em breve nós estaremos na igreja juntos, adorando e glorificando no nome do Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor.